dormir até meio-dia, porque hoje, quando meu filho não está aqui, eu não consigo mais dormir. Muda muito a vida, né? Quando você muda as suas noções de liberdade, muda os seus compromissos, muda tudo. E tá tudo bem você não gostar de ser mãe o tempo inteiro, é uma função. E olha que a minha maternidade é absolutamente privilegiada, consciente, escolhida, planejada, numa condição social, financeira, conjugal, maneira, estável, enfim. Eu acho que esse é o principal ponto. Ouvir as mulheres sem julgá-las, de fato ouvi-las e valorizar o que elas nos trazem e dar o encaminhamento oportuno assim que você detecta. Aí, às vezes, é melhor pecar por excesso. Encaminhei para terapia e nem era nada, mas era melhor você encaminhar do que não deixar de encaminhar. Daphne, você quer acrescentar, querida? Eu acho que tem. Nós temos uma colega, a Rosa Maria Carneiro, que tem se preocupado com a situação das mães do puerpério, etc. e tal, na pandemia, porque, em geral, a mulher, quando está no puerpério, muitas vezes ela tem a mãe dela, ou a vizinha, ou a outra, né, que lhe dá um suporte. E com a pandemia, com esse isolamento, virou uma sobrecarga, como a Renata já comentou muito bem, né, para as mulheres. Então, efetivamente, ela tem estudado isso e ela tem trazido, volta e meia, ela participa de lives, né, e ela está publicando a esse respeito. Existe essa tristeza das mulheres que é bem maior por conta dessa situação, né, que a pandemia provocou de ter que dar conta de tudo sozinha, e a Renata já exemplificou muito bem. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês de futura roda, né, para essa, a não ser que vocês queiram aproveitar e fazer alguma coisa. Eu iria atravessar muito o bonde se o tema fosse nascimento né, e interrupção da gravidez, porque eu estou me dando conta que o tema da interrupção, a partir da fala, da interrupção da gravidez, em particular, com essa audiência qualificada que a gente tem, que na maior parte deles são universitários, entrando na universidade, isso é um tema absolutamente necessário. Todas as vezes eu tento falar disso, né, Zanetti? Porque eu acho super importante. Eu acho que seriam 2 rodas, porque você não esgota um tema. Não dá. Quer dizer, eu acho que não dá, né? Em geral, porque uma coisa é eu falar aqui sinteticamente, aborto é uma questão de saúde pública, independente de raça, de crença, de religião, mata as mulheres, e mulheres que têm filhos que ficam órfãos, famílias que ficam sem sustento, e a proibição não impede que ele ocorra, tanto não impede que é a 4ª causa de morte materna no país, e todos os países que legalizaram o aborto tiveram uma redução drástica de mortalidade e no número de abortos, porque as mulheres acessam o serviço e têm acesso a métodos contraceptivos eficazes de longa duração. Essa é a síntese. Mas eu imagino que você, quando você faz esse movimento que os alunos, os estudantes vão procurar e as perguntas e para aprofundar, vai ter muito mais calor e muito mais coisa para ser trabalhada, sabe? Eu acho que é uma prestação de serviço dessa disciplina para essa moçada aí. Eu, inclusive, ia falar isso agora. Se você não tivesse tocado, eu falei, deixa eu só falar o que eu sempre falo, que a gente precisa tratar aborto como questão grave de saúde pública, que tira vidas jovens, vidas que precisam ser preservadas e não julgadas, condenadas. Quando a gente fala de legalização do aborto, a gente está perguntando assim, as mulheres que interrompem uma gravidez, elas merecem morrer ou merecem ser presas? Essa é a pergunta. É a descriminalização do aborto. Né? Não só descriminalizar, tudo bem, descriminalizar é um ponto, mas quando você legaliza e o Estado assume a função de oferecer o aborto legal e seguro. Proteção, né? Entende? Você dá orientação, né? Isso. As pessoas podem nem ir a vias de fato, né? Lá no Uruguai tem esse dado, acho que é 25% no Uruguai, que é nosso vizinho aqui, que é legalizado, né?
acho que é 25, tem um tempo que eu não vejo isso, pode estar equivocado, mas era uma porcentagem assim, significativa das mulheres que procuravam o serviço para interromper uma gravidez e só de terem sido acolhidas, não julgadas, escutadas, não levavam a cabo o procedimento. E o Uruguai não registra morte materna, gente, por aborto, sabe? É isso, assim. É um tema que sai da sombra, né? E aí, quando a gente pega... também. Por todos os países, se você pegar a mortalidade por aborto mapa na Europa, é muito pequena. E quando a gente pega essa pesquisa, a Pesquisa Nacional do Aborto, fala que 1 em cada 4 mulheres já fez, então vamos contar quantas mulheres somos aqui. Uma eu, a Daphne, 2, a Aparecida, 3, mais 2 estudantes, 5, quer dizer, já tem 5. Quantas 5 tem? Uhum. Então, eu estou afirmando, todos vocês, eu estou afirmando com 100% de certeza, todos vocês conhecem uma mulher que já interrompeu uma gravidez. Todos. Isso é um evento corriqueiro na vida das mulheres. Olhem para suas primas, amigas, mães, vizinhas, elas merecem morrer ou elas merecem ser presas? É disso que a gente está falando. Então, mas isso tem, assim, assunto para metro, ainda estou sendo sintética. E precisa lembrar que pílula do dia seguinte, contracepção de emergência não é abortiva, assim como não existe nenhum método contraceptivo abortivo. Por que pode procurar isso? Em qualquer base de dados científico, eu rasgo meu CRM. Se vocês encontrarem qualquer coisa científica que subsidie o aborto de método contraceptivo. Pílula do dia seguinte é levonorgestrel, uma progesterona, é o hormônio progestação. Então, ela retarda ou inibe uma ovulação que ia acontecer. Se a ovulação já aconteceu, ela não faz nada. Tanto que a eficácia da pílula do dia seguinte é bem menor do que a pílula convencional, é 75%. E a pílula convencional usada de maneira correta é mais de 99% de eficácia. E o DIU, nenhum DIU é abortivo. Já houve DIUs bizarros, abortivos, esquisitos, infecciosos? Já. Os DIUs hoje modernos não são. O cobre é tóxico para os espermatozoides e danifica as células antes que elas se encontrem. E o DIU com o hormônio modifica as condições do útero, impedindo que o espermatozoide suba. Ah, mas eu conheço o filho de DIU. Eu, como ginecologista, conheço o filho de DIU, de camisinha, de laqueadura, de vasectomia, de pílula, de injetável, de anel vaginal, de adesivo, porque método falha, não existe método contraceptivo que seja 100%. Então, mesmo no uso perfeito, o método pode falhar. Então, essas 3 informações eu sempre tento falar quando eu estou assim, numa oportunidade que muita gente está ouvindo. Aborto é questão de saúde pública, pílula de emergência e DIU não são abortivos. Isso dá outra aula, dá outra roda. Vamos pensar nessa roda e vamos pensar, né, Daphne, Renata, vocês querem estar nessa roda, sugerem alguém, né? Como é que é? A gente tem vários contatos bons aí. Tremenda prestação de serviço. Eu acho que a gente chegou ao final. Não sei se tem alguma pergunta a mais de algum outro aluno. Ana Paula, você quer fazer alguma consideração, querida? Estou ligada. Está sem som. Está ouvindo agora? Sim. Pronto. Então, só para uma consideração que eu tenho, né? Eu fui professora de estágio num hospital maternidade aqui de Aracaju, né? E em relação à questão da depressão pós-parto, né? A gente percebeu que muitas mulheres que sofriam essa questão da depressão pós-parto ou que sofriam no puerpério, né? Eram porque elas eram muito apontadas pela sociedade, era o que elas mais reclamavam no ambulatório para a gente, né? Onde essas mulheres recém-paridas, né? Elas se afastam um pouco do seu ciclo de amizade, né? Elas ficam um pouco mais reclusas, somente nos meses iniciais. E aí elas começam... Isso. Uhum. E elas começam muito a ser apontadas, né? Ou seja, como elas se afastam, né, do convívio social mais, elas tendem a ficar mais tristes também, né? E tudo que estava internalizado começa a ser externalizado. E aí elas eram muito apontadas, né? Era o que elas mais reclamavam. E aí eu acho que a gente precisa muito dar voz à mulher, né?
Então, parar de apontar tanto, como a professora Renata falou, né? Que a questão do aborto é uma questão de saúde pública, né? E a mulher é quem tem que decidir, o corpo é dela, né? E a gente precisa discutir mais isso. A questão da saúde pública, do aborto, a questão do puerpério, porque são mulheres que estão sendo muito deixadas de lado, sofrendo muita criminalização por conta disso. Exatamente isso. Muito bom. Eu não sei se a Cida está por aí, se ela tiver e puder dar um tchauzinho, se não, a gente finaliza essa roda. Eu, por mim, essa roda era uma roda eterna, assim, né? É um tema muito gostoso, eu adoro a forma com que vocês enfocam, adoro a forma, essas informações, como é que elas são complementares. Eu acho que vocês fazem um time perfeito, Daphne e Renata, assim, a gente dupla, se ama, viu? dupla maravilhosa. Assim. A Daphne também é uma pessoa que nessa minha trajetória toda que eu falei muito sinteticamente aí no começo, ela também me marcou muito, né? Conhecer, eu vi lá no Renascimento do Parque, eu falei, cara, como que eu não tive aula com ela? Que droga! Eu acho que ela não estava dando aula no UNB ainda. E depois a gente teve a oportunidade de se reconhecer. Já estava, mas na saúde coletiva, não na medicina. Enfim. E ela me trouxe muito dessa minha sustentação teórica, né? Muito aprendizado, assim, é uma honra. Imagina, quando, gente, eu imaginava que eu ia ser convidada para estar numa roda com a Daphne. Mas você já teve em audiência pública no Senado juntos também. Pois é, então, nunca ia imaginar isso. E na Câmara também. Bom, a gente é parceiro. Deixa essa moçada toda que está fazendo aula agora no primeiro período com a gente pensar nessa possibilidade, né? Quem sabe, né? A Daphne, a Renata não vão estar com ele, um deles aqui na roda daqui uns tempinhos, né? Tudo é uma questão de tempo, né? E felizmente isso está acontecendo. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês. Eu sou completamente parcial em fazer as meus agradecimentos, minhas declarações de estima, né? Carinho, afeto, admiração e tudo mais. Vocês são mulheres incríveis falando para mulheres e homens, né? Em que pese a maioria da turma é feminina na área da saúde, mas vocês falam muito, muito bem para o coração da gente, né? Então, estamos aí numa missão civilizatória, uma coisa belíssima. Quero agradecer de novo. Ana Paula, querida, seja muito bem-vinda, né? E o barco segue desse jeitinho aí que você está vendo, tá bom? Isso. Queria agradecer ao senhor também, a Daphne e a Renata, né? É meu segundo dia de aula na UNB e eu já fui contemplada, né, com esse dia maravilhoso. Foi muito bom conhecer vocês também. Seja muito bem-vinda, querida. Renata, Daphne, muito obrigado. A gente muito fica no aguardo do material. Chegar aquele artigozinho, Daphne, a gente coloca... Eu preciso localizar onde foi que eu salvei ele, mas eu vou achar. Lembrando o seguinte, todas as dicas que no semestre passado vocês deram de vídeo, a gente está tudo já no Aprender linkado para eles, um pacotão de coisas. Falta uma coisa importante. Renata, você tem contato comercial, profissional? Professora Daphne, você tem grupo de trabalho, algum PIBIC, alguma coisa nessa área que essa moçada aí eventualmente possa querer achar? Onde vocês são luzinhas para alguém aí nesse tempo? Você quer que eu mande para você? Eu posso colocar aqui. Eu atendo na Luz de Candeeiro. Já falei um bocado da Luz. Coloca no chat que fica... Luz de Candeeiro. Tem o Instagram. Eu acho que até alguém colocou o Instagram. E tem o site também. Vou colocar aqui, www.luz. Tá. Porque referências profissionais e acadêmicas como vocês, isso é um privilégio. A gente não pode deixar que esse povo aí fique sem a chance de acessar. Muito obrigada mais uma vez. Sempre vocês acham que a gente está dando muita coisa, mas na verdade esses encontros regam as nossas próprias raízes, os nossos próprios propósitos e sonhos. E nunca uma roda é igual a outra, porque as perguntas são alunos diferentes.
E não tem tutela de professor. Gente, um beijo Um para vocês. beijo. Muito obrigado. Gente, Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Até.